A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Nós vamos aqui hoje estar falando de Jeremias, o capítulo 16, um título interessantíssimo que fala assim: predição do cativeiro e do livramento de Israel. Falamos isso lá no início, mas quando a gente começou Jeremias capítulo 1, né? Que no decorrer dos capítulos a gente ia dar detalhes, né, da vida como profeta de Jeremias, a parte que ele se relacionava com o povo, a parte pessoal dele, né, irmãos? Se ele teve esposa, não teve filhos, da família dele, os irmãos já sabem que a gente está na Bíblia escrita, a gente comentou aí no canal, é da família de sacerdotes, né? E hoje nós vamos falar de mais uma particularidade e outras coisas mais da vida de Jeremias e do povo, amém? O versículo 1 fala assim: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não tomará para ti mulher, nem terás filho, nem filhas neste lugar. Irmãos, alguém lê, fala assim, Deus estava sendo duro com Jeremias. Não, irmãos. Deus estava privando Jeremias, que, principalmente os judeus, né, todos têm aquele ensinamento do pai e da mãe de casar, de ter descendência, de ter filhos, mas dele ver a esposa dele, e vamos falar assim, filhos que ele ia ter com ela, passar uma calamidade terrível por causa do povo, irmãos. Deus estava poupando ele, irmãos, e usando a vida dele, aleluia, para dar uma mensagem para o povo, irmãos. Para o povo não ter filhos numa época dessa de guerra, de invasão, de exílio, porque segundo a Bíblia, que é registrado isso na Bíblia, e quando havia essa invasão, os filhos ficavam escravos, esposas morriam. Irmãos, coisas terríveis aconteciam. Então Deus estava usando a vida do profeta para trazer uma mensagem para o povo. Você vê que em outro livro da Bíblia, que nós, por bondade e misericórdia, Deus gravamos aí no canal, o livro de Oséias, né? Deus usa a vida de Oséias e manda ele casar com a mulher das prostituições para trazer uma mensagem para o povo, corretiva, de alerta, para o povo abrir os olhos. Aqui Deus usa a vida do profeta Jeremias, irmãos, contrário de Oséias, para ele não casar. E era uma mensagem para o povo também. Irmão, isso é tremendo, irmãos. Você vê que Jeremias era o nome de Deus? Era, irmãos. Deus estava cuidando de Jeremias. Por mais duro que fosse ele ouvir um não. Às vezes, irmãos, Deus fala não para você, não para mim, e para muitas outras pessoas questionam, reclamam, choramingam, parece que faz até bicão. Mas Deus vê lá na frente, irmãos. O profeta aqui talvez na hora chorou, não entendeu, não gostou, mas acredito pela misericórdia de Deus que na frente ele entendeu. Aleluia. Versículo 3. Porque assim diz o Senhor: acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e dos seus pais que os gerarem nesta terra. 4. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves dos céus, para os animais da terra. Os irmãos vê o livramento que Deus estava dando a Jeremias, irmãos. Irmãos, Deus quer dar livramento para o povo dele. A Bíblia, os que temem, o princípio da sabedoria, irmãos, é temer a Deus. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e ele os livra. Mas tem que temer, irmãos. Temer é obedecer. Temer é pedir misericórdia para Deus para cumprir a palavra, mesmo que seja difícil. Deus vai ver a vontade, o desejo no seu coração e vai te ajudar e nos ajudar, irmãos. Então, esta promessa aqui que Deus ia fazer de livramento, irmãos, para Jeremias, queria fazer para o povo. Só que muitos não davam crédito, não ouviam o profeta Jeremias e iam passar essas calamidades terríveis, irmãos. Versículo 6. E morrerão grandes e pequenos nessa terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles rasparão os cabelos, porque era um costume. Aqui Deus estava proibindo. Em muitas passagens da Bíblia se conta que o povo fazia isso. Versículo 7. E não se partirá pão para consolá-los por causa dos seus mortos, nem lhes darão de beber do copo da consolação. Pelo Pai
ou pela mãe de alguém. Quando morria-se alguém em Israel, irmãos, o povo se reunia, fazia um banquete, né? Ou se não pudesse fazer uma coisa melhor, pão, ali uma água, e iam ali, irmãos, com o viúvo, né? Para sentarem, conversarem, consolarem, ter um momento ali para dar um certo conforto para a pessoa, né? Quando era uma viúva, irmãos, a família ia. Só que aqui Deus estava proibindo, não ia ter consolação. Ia ser calamidade, algo terrível, irmãos. Versículo aqui o 8. Nem entre na casa do banquete para te assentares com eles a comer, a beber. 9. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos e em vossos dias a voz do gozo e a voz da alegria e a voz do esposo e a voz da esposa. Irmão, o casamento era um momento de alegria, irmãos. Havia festas de casamento que eram 7 dias. Algumas poderiam ser até mais, mas havia, irmãos, essa comemoração de alegria, né, de uma nova família, uma descendência que ia vir. Irmãos, Deus estava proibindo tudo isso, irmãos. Não ia ter alegria, não ia ter casamento, não ia ter nada. Deus estava proibindo, porque a calamidade que ia vir sobre o povo, irmão, o povo plantou isso, irmãos, o povo procurou isso, o povo fez força para esse mal alcançar eles, irmãos. Só a misericórdia do Senhor, irmãos. Versículo de número 10. E será que, quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem, por que pronuncia, Senhor, sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? Qual o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? 11. Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e foram após outros deuses, e serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E Deus respondendo o questionamento deles. Irmãos, não teve obediência, honra ao Senhor, reconhecimento à sua palavra. O Senhor Jesus fala nos evangelhos, aquele que me servir, eu e meu Pai faremos morada nele. O povo aqui não queria morada de Deus, irmãos. O povo aqui não queria nada com Deus. Versículo 12, irmãos. Aleluia. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. 13. Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, vossos pais, ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Vamos ler até o 15, irmãos. 14. Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, que nunca mais se dirá, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. 15. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e das terras para onde os tinham lançado, porque eu o farei voltar à sua terra, a qual dei aos seus pais. Irmãos, a calamidade ia vir, a desolação ia vir, irmãos, ia, porque aquela é essa geração que fez força. Você fala assim, você não está exagerando, eu não estou, irmãos. Se você ler o livro de Jeremias, desde o capítulo 1, nós estamos no 16 hoje, até o final, você vai ver que esse povo fez força, irmãos. Esse povo quis, esse povo brigou para querer permanecer no erro, irmãos. Então, Deus usou o profeta, falou através do profeta, avisou, advertiu, repreendeu, disse várias vezes. É como muitos líderes fazem hoje com o povo, irmãos. O povo brinca, o povo dá risada, o povo caçoa, o povo zomba, o povo sai tirando sarro. Irmão, o mal vem, irmão. Deus é justo, irmão. Deus é amor, mas ele é justiça também. Versículo 16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, até as fendas das rochas. 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os meus caminhos, não os escondem da minha face, nem a sua maldade tem cobre dos meus olhos. 18. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, das suas abominações, e encheram as minhas
a minha herança. Vamos ler até o 21, irmãos. O Senhor, fortaleza minha, força minha, refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios desde o fim da terra, e dirão: nossos pais herdarão só mentiras e vaidades e não aproveito. Porventura fará, 20, um homem deuses para si, contudo não são deuses? 21. Portanto, eis que lhe farei conhecer desta vez, farei conhecer a minha mão e o meu poder. Saberão que o meu nome é o Senhor. Irmão, Deus ia tratar duro com eles. Deus ia os repreender. Deus ia fazer eles sentir na pele, irmãos. O que é desobedecer ao Senhor, irmãos? Deus ia tratar de uma forma dura com eles, irmãos. Para eles acordarem. Irmãos, muitos aqui vão morrer, irmãos. A gente tem vindo lendo, comentando, mas o remanescente que ia talvez nascer nesse período, alguns mas com sofrimento, iam dar crédito ao Senhor, ou alguns que não morreram, iam depois ter essa promessa se cumprida na vida deles, que do norte Deus ia os tirar e voltar para a terra deles. Irmãos, é tremendo isso aí. Os irmãos sabem que do norte, a gente lembra dos caldeus, dos babilônicos, enquanto os livros da Bíblia, né, já falamos isso em Isaías, agora Jeremias, vamos chegar lá em Ezequiel ainda, em Daniel, Deus permitiu este mal vir, o exílio vir. Aquelas levas que levaram os judeus lá, irmãos, e depois eles retornam. Os irmãos sabem a história de Esdras, de Neemias, ocorre a reconstrução do templo. Irmão, tudo isso aconteceu porque o povo não se arrependeu, não buscou o Senhor. Irmão, você está hoje longe da presença do Senhor, volte para Ele. Reconcilie com Ele agora. Aceite a Jesus como Salvador da sua vida. Você fala assim, já aceitei. Não aceitou não. Aceita Ele de coração. Deixe Jesus conduzir a sua vida. Esteja hoje o seu nome no livro da vida, seus pecados perdoados pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o capítulo hoje, né? Para a glória de Deus, 16 encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos ajude no canal, irmãos. Compartilhando, trazendo inscritos para o canal, deixando aí seu like. Não esqueça, nos ajude. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.